Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês, gente, uma questão de geometria analítica muito boa, gente, muito top. E eu quero até, antes de resolver com vocês, fazer um adendo. É uma questão do vestibular da Unicamp. Eu não sei qual é o ano exatamente, por isso que eu não anotei aqui, para não trazer informações erradas, né? Mas é uma das questões da segunda fase da Unicamp. É uma prova difícil. Ela é uma prova que algumas questões elas têm nível ITA-IME. Essa é uma delas, a meu ver, essa questão ela tem nível de ITA total, assim, é uma questão difícil. Eu passei um tempo assim para conseguir resolver, mas olha que legal, gente. Eu quero fazer esse adendo antes de resolver. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa dessa questão, ver se alguém tinha resolvido na internet. E aí, para minha surpresa, gente, algumas pessoas tinham resolvido, mas se vocês observarem as soluções que outras pessoas fizeram, gente, meu Deus do céu, é umas coisas absurdas, assim. Tinha uma lá que eram umas contas, dava uma página de conta e cálculos absolutamente desnecessários, gente. Eu vou resolver com vocês de um jeito muito mais simples, elegante, se auxiliando da geometria plana. E aí eu já peço a vocês de antemão que deem um like no vídeo, porque eu acredito que eu, né, tô sendo de quem resolveu essa questão, quem vai fazer da maneira mais simplificada, gente. E eu gosto de fazer isso. Essa matéria, sempre que possível, eu gosto de simplificar, de fazer as menores contas possíveis. E aí, dê um joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e chegar para mais e mais pessoas. Vamos lá para a leitura da questão. Diz assim: em um sistema de coordenadas ortogonais, no plano, são dados o ponto 5 e menos 6 e a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. A partir do ponto 5 menos 6, traçam-se duas tangentes a ela. Faça uma figura representativa dessa situação e calcule o comprimento da corda que une os pontos de tangência. Essa é uma questão, gente, bem difícil, porque ela não traz o desenho. Inclusive eu fiz previamente esse desenho para a gente não perder tempo. E não só não perder tempo, eu fiz esse desenho pegando mesmo um círculo, né? Eu não tenho o compasso em casa, eu peguei um copo para fazer o desenho desse círculo. Peguei régua, né, para tentar fazer o mais próximo possível da realidade do que está sendo pedido nessa questão. Primeira coisa, essa é uma circunferência muito de boa, porque você tem x2 mais y2 igual a 25. Toda vez que tiver uma equação de circunferência que não tem os outros termos, além do x2 e y2, é porque o centro está na própria origem. Eu acredito que para vocês não é nenhuma novidade isso. Eu estou até passando rápido por isso, porque eu acredito que vocês não tenham mais dúvidas em relação a isso. Se tiver só x2 mais y2, certamente o centro é a própria origem do sistema. Ou seja, aqui eu botei o ciclo com o centro na origem. E esse 25 é o r ao quadrado, ou seja, o raio é 5. Por isso que a circunferência ela tem raio 5 e ela está na origem. Beleza, gente? Todo mundo entendeu essa primeira parte, né? Essa é a parte mais fácil da questão. Aí o que ele diz? Você tem o ponto 5 e menos 6, ó. O ponto 5, gente, ele está tangenciando o próprio círculo. A questão fez isso de propósito, ó. Uma das tangentes, ela já vai ser no próprio sentido do eixo vertical. Porque se ele pegou o ponto 5 menos 6, ó, o 5 é o 5 do próprio x, que está o raio, né? O raio, ele passa pelo ponto da origem 5. Então, uma das tangentes, ela já é de cara, assim, você já descobre que ela é no sentido do eixo vertical. Aí você bota aqui o ponto 5 menos 6. O ponto menos 6 ele está um pouquinho abaixo do círculo. Você vê que o círculo, ele vai, o raio dele é 5, né? Ele vai até menos 5, ó. 5 menos 5, 5 menos 5, no x e no y. O ponto 6 está um pouquinho abaixo. Então, a segunda tangente, ela vai passar por aqui assim, ela vai estar um pouquinho à esquerda aqui desse ponto menos 5. Aí como é que fica o desenho? Você vai ter a primeira tangente vertical e essa segunda tangente, ela vai estar mais ou menos por aqui assim, ó. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar algumas coisas, ó. Aqui eu já coloquei, ó. Aqui é 5 e aqui é o raio, ó. E outra coisa, a gente sabe que a tangente, ela sempre faz 90 graus com o segmento que leva para o centro. Isso aí também não é nenhuma novidade para vocês. Aqui eu já coloquei o ângulo de 90 graus, ó. Ele sempre faz 90 graus, a tangente faz 90 graus com o segmento que leva para o centro, que no caso é o raio. E o raio vale 5. Então aqui é 5, aqui é 5. E a outra coisa que é fantástica, gente, como eu falei, a gente precisa se utilizar
da geometria a nosso favor. Essa matéria, gente, quando a gente tem duas tangentes que estão pegando o mesmo ponto e indo para o círculo, a gente pode lembrar do que a gente chama de teorema do bico. Não sei se vocês estão todos ligados do teorema do bico. O que diz o teorema do bico? Quando você tiver um círculo e você tiver um ponto, e esse mesmo ponto você passa duas tangentes para o círculo, você vê que forma tipo um bico, ó. Se eu virar um pouquinho a figura, a gente percebe, parece um bico de pato, ó. Você percebe que o desenho parece um bico de pato? Por isso que a gente chama de teorema do bico, não é legal? E aí o comprimento é o mesmo. Toda vez que tiver um bico, é porque o comprimento é o mesmo. E aqui, ó, esse daqui é vertical, ó. Esse aqui ele está no mesmo sentido do eixo vertical. Então você está pegando aqui do 0 para o menos 6, ó. Do 0 para o menos 6, esse comprimento aqui só pode ser 6, porque ele está vertical, ele está no mesmo sentido do eixo. Então é do 0 para o menos 6, é 6. Então se aqui é 6, esse outro comprimento aqui também vai ser 6, ó. Aí você vai formar uma figura, ele parece um losango, mas ele não é bem um losango, assim, ele é como se fosse um losango um pouquinho distorcido, assim, é uma espécie de um losango distorcido. E quando você observa essa figura, aqui eu fiz um desenho bem bonitinho, gente, esse desenho tá top, e assim, só pelo desenho já vale vocês darem um like nesse vídeo, gente, porque não foi fácil fazer esse desenho aqui, eu levei um tempinho para fazer esse desenho bonitinho assim, fazendo as coisas à mão, nunca é muito simples, né? A galera que bota plotando aí na internet é muito fácil, né? Fazer um desenho bonitinho. Agora, a mão assim não é tão fácil, não. Aí o que acontece? Esse losango aqui, você vai ter ângulo de 90 graus. Ó. Quando você faz esses trechos aqui, esses segmentos, que são as diagonais, todos eles vão formar 90 graus. Aí o segredo da questão tá bem aqui, gente. Porque qual é o objetivo dela? A gente descobrir essa distância aqui, ó. Desse ponto de tangência para outro ponto de tangência, que seria uma das diagonais, ó. Aí o que acontece? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Você vai ter tipo triângulos retângulos com essa diagonal aqui, ó. A diagonal maior você vai ter dois triângulos retângulos. E na diagonal maior você vai ter, enfim, dois outros triângulos de medida diferente. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou para a parte dos cálculos mesmo. Eu passei todo esse tempo só explicando a teoria, né? O desenho principalmente, e agora a gente vai para os cálculos. Olha só, gente, a gente não vai fazer muita conta, como eu falei. Essa questão tem como fazer de outras formas, mas dá umas contas gigantes. Agora eu vou fazer aqui, eu fiz aqui do lado um desenhozinho um pouquinho menor, já assim não tão bonitinho como o outro, né? Só para a gente ter uma noção. Aqui, ó, a gente tem essas medidas até, ajeitar aqui que eu coloquei, eu anotei errado aqui, gente. Deve ver que eu notei logo isso, né? Aqui a gente vai ter 5, 5, 6 e 6, ó. 5, 5, 6 e 6. Aí o que acontece, ó? Aqui a gente vai ter, ó. Eu só trouxe daqui pra cá, ó. 5, 5, 6 e 6. A gente tem as duas diagonais, ó. A gente tem essa diagonal aqui. E olha que legal, essa diagonal que você tem aqui maior, ela é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo, percebe? Ó? Aqui eu tenho um triângulo retângulo com cateto 5, cateto 6, ó, ângulo de 90 graus. Então aqui é a hipotenusa que eu chamei de D1. E olha só, gente, aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes, né? Na verdade eles nem são semelhantes, eles são iguais mesmo, ó. Esse triângulo aqui é igual ao outro, dividido ao meio, ó. Se ele é dividido ao meio, então esse segmento que eu quero eu vou chamar de x e de x, ó. Percebe? Como os dois triângulos são iguais, aqui você vai ter tipo o ponto do meio, ó. O encontro dessas duas diagonais é o ponto do meio, que é x e x, ó. Então vai ser x aqui, e a resposta vai ser 2x. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a hipotenusa, ó. D1 ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. D1 ao quadrado igual a 25 mais 36. Fica D1 ao quadrado igual a 61. D1 igual a raiz de 61. Esse é o valor da diagonal maior, gente. Vai ser raiz de 61. Certo? Esse é o cálculo da diagonal maior. Aí o que eu vou fazer agora? A gente aqui é que é a sacada dessa questão. Aqui, como eu falei, é tudo 90 graus. Ó. Pegando aqui o desenho, é tudo 90 graus. A gente vai se utilizar da geometria. Ó. As relações métricas do triângulo retângulo. Aqui eu vou até, inclusive, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou pegar esse triângulo aqui e eu vou meio que redesenhar botando a altura para cima. Porque quando a gente estuda essa matéria,
de relações métricas do triângulo retângulo, quase sempre a gente faz com esse desenho do triângulo assim, ó. O triângulo com a altura para cima. Porque assim, se eu só falar, se eu só fizer a conta, pode ser que algum de vocês tenha dificuldade de visualizar e pensa, poxa, como é que ele fez essa conta? Esses aí parece que é meio doido, fazer umas contas meio assim, eu não entendi nada. Eu tô pegando esse desenho aqui, ó, desse triângulo eu tô meio que virando com a altura para cima. Aqui é x, aqui você vai ter 5, aqui você vai ter 6, e aqui você vai ter raiz de 61, que a gente acabou de calcular, ó. Olha que legal, gente, aqui é as relações métricas do triângulo retângulo. Relações métricas. A gente tem que lembrar de uma delas. Do triângulo retângulo. E a partir daqui que a gente vai chegar na resposta. Eu tenho a hipotenusa, que é o A vezes o H igual a B vezes C. Uma das relações é essa. A vezes H é igual a B vezes C. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Não é bacana, né, gente? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 61 vezes x, que é o H, a altura, é igual a B vezes C, que é 6 vezes 5, ó. Então você vai, já vou fazer a conta direta aqui, ó. O x é igual a 30 dividido por raiz de 61. E a distância que eu quero, ó, é o dobro disso, ó. Aqui não é metade. Então a distância que eu quero, eu vou chamar de, sei lá, de L. Vou chamar de L, essa distância que a questão quer. Vai ser 2x, vai ser igual a 60 sobre raiz de 61. Agora é só você fazer a racionalização aqui, né? Multiplica por raiz de 61 e divide por raiz de 61. Aí a gente chega na resposta da questão, ó. 60 raiz de 61 sobre 61. Só isso, gente. É uma conta pequena, você viu que eu não fiz muita conta. Eu cheguei na resposta. A meu ver, gente, não tem forma melhor e mais rápida do que essa de fazer essa questão. Eu demorei um pouquinho explicando, porque eu quis explicar bem detalhadamente para vocês o desenho, como é que ele é e tudo mais, mas a conta é pequena, você vê que não tem muita conta. Então, mais uma vez, gente, eu peço que vocês deem um joinha no vídeo, né, compartilhem com os amigos de vocês, né, sigam o canal, comentem e acompanhem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!